Olá! Nossa aula de hoje será operações com frações. Resumo da aula. Veremos MMC, adição, subtração, multiplicação e divisão. MMC, mínimo múltiplo comum. Representa o número que satisfaz a condição de ser o menor múltiplo entre uma lista de números dados. Exemplo, consideremos os números 3, 10 e 15 e listemos o múltiplo de cada algarismo. Então, aqui nós temos os múltiplos de 3, os múltiplos de 10 e aqui os múltiplos de 15. Qual seria, então, o MMC de 3, 10 e 15? Vai ser o múltiplo que aparece nas três linhas, que neste caso é o número 30. Assim, o MMC de 10, 15 e 3 é o 30. Nós podemos também fazer a decomposição por fatores primos. Alguns números primos, números inteiros divisíveis somente por 1 e por si próprio. Esses números primos são o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Calculando o MMC através da decomposição de fatores primos para os números 3, 10 e 15. Então, fazendo os cálculos, chegamos também em 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Se os denominadores das frações forem iguais, colocamos os numeradores em uma fração única e operamos de forma básica, gerando um numerador final resultante. Exemplo, 2 terços mais 5 terços, como os denominadores são iguais, e menos 6 terços também é igual. Então, faremos 2 mais 5 e menos 6. Calculando, chegamos a 1 terço. Agora, se os denominadores das frações forem diferentes, calculamos o MMC entre eles e obtemos outra fração cujo denominador é esse MMC. E os numeradores são obtidos dividindo-se o novo numerador pelo antigo e multiplicando esse resultado pelos numeradores anteriores. Então, neste exemplo, nós temos 2 quartos mais 5 terços menos 3 décimos. Reparem que os denominadores são todos diferentes. Observem o cálculo. Primeiramente, faremos o MMC de 3, 4 e 10. Calculando, chegamos ao número 60. Esse é o MMC. Então, no lugar do 4, do 3 e do 10, nós colocaremos o 60. E aí, começaremos os cálculos. Pegaremos o 60, vamos dividir por 4, que vai dar 15. E este 15 nós vamos multiplicar por 2, dando 30. Depois, nós pegaremos o 60, vamos dividir por 3, que vai dar 20. 20 vezes 5 é igual a 100. Novamente, pegaremos o 60 e vamos dividir por 10, e vai dar 6. E este 6 nós vamos multiplicar por 3, dando 18. Os resultados nós colocamos todos no numerador. Calculamos agora 30 mais 100 menos 18 e chegamos a 112 dividido por 60. Como 112 dividido por 60 é uma fração que dá para simplificar por 4, então nós fazemos a simplificação e obtemos 28 sobre 15. Veremos agora a multiplicação. Multiplicamos diretamente numerador por numerador e denominador por denominador. Exemplo, 1 quarto vezes 5 terços. Nós faremos 1 vezes 5 e 4 vezes 3. 1 vezes 5 é 5, 4 vezes 3, 12. Então, na multiplicação, basta apenas multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Divisão. Multiplicamos a primeira fração pelo inverso multiplicativo da segunda. Então, nós temos 1 quarto dividido por 5 terços. Nós vamos copiar a fração 1 quarto e vamos multiplicar pelo inverso de 5 terços, que é 3 quintos. Após nós
fazermos esta inversão, basta que nós multipliquemos. 1 vezes 3 é 3. 4 vezes 5 é 20. Temos aqui alguns exercícios para lembrar e aprender o que foi. Aqui nós temos alguns exercícios de adição e subtração de frações, lembrando que quando os denominadores são diferentes, nós temos que encontrar o MMC. E aqui temos alguns exercícios de multiplicação e divisão. Na multiplicação, basta multiplicar numerador por numerador, denominador pelo denominador. E na divisão, nós copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Espero que tenham entendido.